Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre movimento circular uniforme. Hoje, nós vamos ver as polias interligadas por correia e por eixo que faltou para a gente finalizar na aula passada. Tá? Então, primeiro a gente vai ver ali a respeito das funções do movimento uniforme. Nós podemos associar, do movimento circular uniforme, né? Nós podemos associar o movimento circular ao movimento retilíneo. Lembram lá que vocês viram a fórmula do sorvete para o movimento retilíneo uniforme? S igual a S0 mais VT. Isso é característica do movimento uniforme. Quando nós falamos do movimento circular, nós só fazemos uma adaptação. Porque no movimento circular, além de estudar os espaços percorridos, nós podemos estudar os ângulos, já que o movimento é circular e a cada volta ou a cada pedaço de volta que o nosso móvel dá, ele percorre também um ângulo. Então, ali nós substituímos o S por θ, tá? Em vez de espaço, nós analisamos o ângulo. S0 por θ0, que é o ângulo inicial, e a velocidade V, que é escalar, nós substituímos por W, que é a velocidade angular. Ficamos com θ igual a θ inicial mais W vezes T, que é a adaptação da fórmula S igual a S0 mais V vezes T. Tá? Então, é a mesma fórmula. Nós só trocamos o S por θ, porque em vez de analisar espaço, nós analisamos ângulo, e a velocidade escalar pela velocidade angular. Tudo bem? Agora, nós vamos lá para as nossas polias, né, que elas são utilizadas para fazer movimento circular. Então, as polias, nós podemos ter dois tipos ali, gente. Polias interligadas por correias ou correntes e polias interligadas por eixo. O que vocês precisam saber a respeito disso? Vocês precisam saber que a polias associadas por correias ou correntes, o que acontece quando as polias têm tamanhos diferentes? Como ali, ó, nós temos a polia A, que tem um raio menor do que o raio da polia B. Estão vendo que a polia A é menor que a B? Mas elas estão interligadas por uma correia. Então, quando uma gira, a outra gira também. Mas essa diferença dos raios, dos tamanhos delas, gente, faz com que a pequenininha precisa girar muito mais vezes para conseguir acompanhar a maior, tá? Então, elas não giram a mesma quantidade de voltas. A pequena gira mais para tentar acompanhar a maior. Então, enquanto aquele nosso ponto B amarelinho ali marcado gira uma vez, o nosso ponto A gira duas, três, dependendo da razão entre os raios, para tentar compensar. Tá? Então, eles não dão a mesma quantidade de voltas, mas eles precisam girar com a mesma velocidade. Então, a característica que nós temos para polias interligadas por correias ou correntes é que a velocidade escalar é a mesma. Tá? Então, nós temos ali, ó, que o VA é igual ao VB. Como o V é igual a W vezes R, nós substituímos lá, fazendo WA vezes RA é igual a WB vezes RB. E ainda podemos substituir o W por 2πf. Tá? Então, nós ficamos lá com 2πFARA é igual a 2πFBRB. Cortando o que tem igual dos dois lados, nós ficamos com a fórmula frequência vezes raio da polia A tem que ser igual a frequência vezes raio da polia B. Tá? Então, vocês precisam lembrar dessa relação. Polias interligadas por eixo têm a mesma velocidade escalar. Como a velocidade escalar é angular vezes raio, nós podemos substituir lá e vemos que a frequência vezes o raio de uma polia tem que ser igual à frequência vezes o raio da outra, tá? Lembrando que frequência e raio, gente, são inversamente proporcionais. Quanto maior for a polia, menos voltas ela vai dar. E se ela for bem pequenininha, ela tem que dar várias voltas para compensar, tá? Agora, aqui para o outro lado do nosso slide, vamos analisar as polias interligadas por eixo. Então, ali nós temos duas polias diferentes também, né? A A é maior que a B, no caso aqui dos eixos. Mas o que acontece? Como elas são fixas naquele eixo central, quando aquele eixo gira, elas têm que girar junto. E as duas giram ao mesmo tempo e percorrem, dão a mesma quantidade de voltas. Se eu marcar ali, gente, um ponto A na extremidade ali do raio A e um ponto B na extremidade do raio B, como a polia A é maior, o ponto A vai percorrer uma distância maior do que o ponto B, mas eles vão girar a mesma quantidade de voltas, tá? Então, qual que é a característica das polias interligadas por eixo? A velocidade angular delas é a mesma, tá? Porque elas dão a mesma quantidade de voltas, elas giram a mesma quantidade de graus. E como o W é igual a V divididos por R,
nós podemos substituir lá VA divididos por RA tem que ser igual a VB divididos por RB, tá? Ou ainda, substituindo no lugar do W 2πf, nós ficamos lá que a frequência da A tem que ser igual à frequência da B, comprovando que elas giram a mesma quantidade de voltas, porque se as frequências são iguais, a frequência é a quantidade de voltas que o objeto dá por segundo, tá? Então, frequências iguais significa que as velocidades angulares são iguais. Tudo bem? Agora eu vou passar para vocês um videozinho que eu fiz aqui, que nós vamos observar essas relações na bicicleta, que vocês vão conseguir ver a diferença dessas catracas girando e observar quando que a velocidade escalar é igual, quando que a velocidade angular é igual. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, pessoal, nós vamos analisar aqui a bicicleta para entender um pouquinho melhor o movimento circular uniforme de polias associadas por correia e polias associadas por eixo, tá? Eu fiz aqui uma marquinha com uma tinta branca aqui e fiz uma marquinha com uma tinta vermelha aqui, tá? Para vocês poderem observar na hora que gira que as polias interligadas por correia, se elas não são do mesmo tamanho, elas não giram igual, tá? O que que acontece na bicicleta? Eu poderia ter associado essa com aqui também, tá? Mas eu preferi associar com a pequenininha que vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. Por que que a bicicleta tem aqui uma polia maior no centro e uma polia menor aqui atrás? Para facilitar na hora de pedalar, tá, gente? Quanto maior for a polia daqui, eu preciso pedalar menos vezes. E aqui atrás, como eu tenho uma polia menor, ela tem que girar mais vezes para compensar. Se fosse o contrário, a polia pequenininha na frente e a grande atrás, eu ia ter que pedalar muitas vezes para minha roda conseguir dar uma volta completa, tá? Então, por isso que é o contrário. A polia grande na frente, que eu preciso pedalar menos vezes e a minha roda dá mais voltas completas por causa dessa diferença, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou girar o pedal e vocês vão observar que enquanto a polia maior, aqui a catraca maior, dá uma volta, a pequenininha dá muito mais voltas, tá? Então, elas não giram a mesma quantidade de graus, porque a pequenininha gira muito mais vezes do que a maior, mas elas têm que girar na mesma velocidade. Então, a característica das polias interligadas por correia é que a velocidade escalar delas tem que ser igual, tá? O V delas tem que ser igual. Então, vamos observar aqui. Então, ó, tô girando devagarinho aqui. A gente observou que a nossa vermelhinha aqui já deu uma volta completa, tá vendo? Mas a manchinha branca ainda tá aqui em cima, tá vendo? Ela saiu daqui de baixo e veio parar aqui em cima. Ela ainda não deu uma volta completa, enquanto a vermelhinha já, ó, ela já passou por aqui mais uma vez. Ó, vou girar mais uma vez pra gente observar. Ó, a mancha vermelhinha aqui já chegou aqui mais uma vez, ela já deu mais uma volta, tá vendo? Enquanto a minha manchinha branca de tinta ainda está aqui, ó. Não deu uma volta completa ainda, tá vendo? Agora que lá tá completando uma volta na catraca maior, tá vendo? Porque a gente começou mais ou menos aqui. E eu já tô quase completando a minha terceira volta aqui na catraca menor, tá vendo? Então, elas não giram a mesma quantidade de voltas devido à diferença dos raios, devido à diferença dos tamanhos delas, tá? Mas elas giram com a mesma velocidade escalar. Então, a característica delas é que elas têm a mesma velocidade escalar, tá? Agora, eu quero que vocês observem aqui. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu marquei aqui no pneu uma manchinha branca, tá? E marquei lá, ó, uma manchinha branca. Qual que é a diferença dessas aqui, gente? O pneu e aquela catraca lá, eles são interligadas por eixo. É esse eixo aqui que fica no meio das duas que interliga elas, tá? Então, não são interligadas por correia, são interligadas por eixo. E observem essas duas manchinhas brancas aqui, ó. Quando eu giro aqui o pedal, ó, observem que elas giram juntinhas.
Tá vendo, ó? O meu pneu aqui, a manchinha do meu pneu chegou aqui em cima, a minha manchinha branca ali, ó, chegou junto. Eles giram exatamente juntos, tá? Enquanto um dá uma volta completa, o outro também dá uma volta completa. Então, o que eu posso afirmar aqui? Que se eles dão a mesma quantidade de voltas, eles giram a mesma 360 graus ao mesmo tempo, tá? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que a velocidade angular é igual, tá? Então, para polias interligadas por eixo, a velocidade angular é igual. Essa é a característica principal, tá? Quis mostrar aqui na bicicleta para vocês para ficar mais fácil de entender.